Eu só encontrei a paz porque eu me permiti viver o caos. Então, se você está vivendo esse momento de caos, não se preocupe. Talvez a paz esteja mais próxima do que você imagina. Eu percebi que eu nunca contei a minha história aqui na internet, mas toda vez que eu conto para alguém próxima, eu vejo que essa pessoa termina de escutar a minha história um pouco mais motivada, um pouco mais inspirada. Então, eu resolvi contar para que essa história chegue em mais pessoas e inspire mais pessoas. E eu já aviso que se eu chorar, por favor, finja um costume, porque é super normal. Eu sempre choro quando eu conto a minha história. Mas antes de eu começar, eu quero dizer que fazer isso que eu tô fazendo nesse momento é muito difícil pra mim. Eu vou contar aqui que eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Hoje em dia eu consigo lidar muito melhor com isso, mas eu sempre planejei muitas coisas na minha cabeça. Planejava, planejava e era muito difícil tirar as coisas do papel. Então, sentar, colocar a câmera, falar sem roteiro, falar com a possibilidade de errar, pra mim é um desafio muito grande. Principalmente porque hoje em dia eu tenho feito muitos conteúdos para as outras redes sociais e parece que tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser muito perfeito. Foi por isso que eu resolvi também sentar aqui no chão do meu quarto, abrir a câmera para falar, sem roteiro, para eu sair um pouco desse ambiente em que tudo tem que ser rápido, perfeito, sair um pouco desse ambiente que deixa a gente ainda mais ansioso, né? Essa é a grande questão da nossa geração, a ansiedade, a grande doença do século. Eu, por muito tempo, achei que tivesse alguma coisa de errado comigo, porque eu via as pessoas vivendo, trabalhando, saindo, se divertindo, rindo, e eu queria viver dessa forma, só que eu não conseguia. Eu não conseguia e toda vez que eu olhava pra dentro de mim pra tentar entender por que eu não consigo viver dessa forma, eu só via caos, eu só via bagunça, eu só via ansiedade. E eu sentia um aperto no peito, eu sentia que eu estava sempre atrasada pra alguma coisa que eu nem sabia o que era. E isso fazia eu perder a confiança em mim. Mas deixa eu voltar um pouquinho à história. Em 2016, eu me formei em design de moda. E eu resolvi fazer moda porque, sendo bem sincera, eu não gostava de nenhuma matéria que a gente estuda, né, no ensino médio. Não gostava de contas, de exatas, não gostava de nada. Eu era boa em inglês e português, mas eu não sabia muito bem assim o que eu queria fazer depois do ensino médio. E aí a gente já tem aquela pressão gigantesca de ter que entrar em uma faculdade. E como eu sempre fui um pouco mais criativa, um pouco mais livre, digamos assim, eu acreditei que a moda fosse me preencher de alguma forma. Só que eu só acreditei nisso porque eu não me conhecia. E nessa época da faculdade, eu já tinha crises de ansiedade, eu já cheguei a ter crises de pânico enquanto eu estava na faculdade. E eu lembro que quando eu fui apresentar o meu TCC, foi uma das piores situações da minha vida, porque eu cheguei assim no ápice da minha crise de ansiedade e crise de pânico. Eu olhava para os meus professores e eu não conseguia falar. Eu não conseguia falar, eu não conseguia respirar. E aí as professoras me falaram: Bárbara, sai um pouquinho da sala, vai beber uma água, depois você volta. E eu saí da sala chorando. Eu lembro de sentar no chão e chorar de soluçar. Eu não conseguia falar nada, eu só conseguia chorar. Mas sabe aquele choro que não sai nem som? Eu soluçava, mas o som do choro não saía porque estava tudo preso dentro de mim. Foi aí que eu percebi que talvez a moda não fosse para mim. Só que, como eu falei, eu acreditava que esse era o meu propósito, seguir no mundo da moda, mas é porque eu não me conhecia. E o pouco que eu me conhecia, eu não gostava. Porque a única certeza que eu tinha sobre mim é de que eu era uma pessoa muito sensível. Eu sempre fui, desde criança. Eu sempre fui uma pessoa assim, muito sensível a tudo. Eu sempre chorei por tudo. E as pessoas me falavam: Nossa, você é sensível demais, você chora à toa. Ai, você é muito fraca. As pessoas antigamente e algumas hoje em dia enxergam a sensibilidade, a vulnerabilidade como uma fraqueza.
E eu acreditei nisso por muitos anos. E por acreditar nisso, eu comecei a fazer o que a maioria das pessoas faz. Eu me anestesiava de tudo. Eu me anestesiava com festas, com drogas, com excessos. Eu fazia de tudo para não sentir as coisas que eu sentia. E eu fazia isso porque sentir doía. Doía muito. No fundo do meu coração, era uma dor que eu não conseguia explicar. Só que a conta disso tudo sempre chegava, e chegava na segunda, quando eu tinha que trabalhar, quando eu ficava sozinha, quando eu não estava anestesiada, porque obviamente para trabalhar, né, eu não podia beber antes de ir pro trabalho, eu sempre soube que isso era errado, mas era nesse momento que eu mais sentia, sabe? Eu sentia um peso muito grande, a ansiedade pesava, principalmente na segunda-feira. E nos finais de semana eu era uma pessoa super animada, eu conversava com todo mundo, eu era super destravada para a vida, mas durante a semana eu evitava estar em lugares com muitas pessoas. Eu evitava conversar com muitas pessoas, eu evitava viver. E em 2018, o meu corpo começou a dar sinais de que eu já estava sobrecarregada. Eu adoecia frequentemente, todo mês a minha garganta inflamava. Era sempre assim, sempre que a minha imunidade abaixa por alguma questão emocional, a minha garganta inflama. E isso acontece até hoje, mas obviamente é muito raro. Mas eu adoecia frequentemente e eu já ia para o trabalho ansiosa porque eu pensava, ou eu vou adoecer, ou eu vou ficar o dia inteiro sentindo dor, porque eu também sentia dores físicas no meu corpo. Eu sentia sempre aqui essa região do pescoço travada, eu sentia dor na lombar, eu sentia dores nos braços. E eu já chegava no meu trabalho ansiosa, não porque o trabalho era ruim, mas porque eu não estava presente nunca. Eu estava sempre pensando em alguma outra coisa que não fosse o meu trabalho. E nessa época eu fazia terapia, o meu corpo estava ali, mas a minha cabeça vivia fugindo para outros lugares. Eu estava tendo crises de pânico, mesmo nas festas em que eu ia, eu às vezes tinha que me retirar da multidão porque eu começava a sentir uma falta de ar muito grande. Eu já estava cansada de ter que carregar esse fardo que eu sentia que não era meu. Eu estava cansada, perdida, sem entender quem eu era, sem entender o que eu queria para minha vida. Mas a essa altura, nesse ponto, eu já sabia que eu não queria trabalhar com a moda. Isso me deixava ainda mais frustrada, me deixava ainda mais perdida, porque eu tinha acabado de me formar na faculdade, tinha apenas 2 anos que eu estava trabalhando nessa área da moda. Então tudo isso me deixava ainda mais confusa. E foi nesse momento em que eu me senti perdida que eu comecei a pesquisar o que uma mulher solteira de 23 anos pode fazer pelo mundo. E aí apareceu o programa de au pair e eu pensei, talvez mudar de país me ajude a mudar de vida. Só que isso foi uma grande ilusão. Mas eu acreditava fielmente que se eu mudasse de país, os meus problemas iam ficar para trás e eu ia mudar completamente, eu ia me tornar uma pessoa extremamente confiante. Então, eu, depois de me preparar muito, depois de passar um ano aí me programando, de 2018 até 2019, eu juntei dinheiro, eu pesquisei tudo que eu tinha que saber sobre o programa de au pair e fui ser au pair na Espanha. Só um adendo aqui, só um PS. Antes de eu ir para a Espanha, eu fiz 2 aulas de yoga. Esses foram os meus primeiros contatos com o yoga em 2019. Uma aula foi em janeiro de 2019 e a outra aula foi em fevereiro. Foi um mês seguido do outro. E eu lembro que quando eu fiz essas aulas de yoga, por um breve instante, eu senti que eu estava viva. Eu senti que todo aquele peso que eu carregava não era meu mais, eu não estava carregando. Eu me sentia leve. Só que eu já estava no processo de ir para Espanha, eu estava super animada com tudo que tinha para acontecer, tudo que estava por vir. E aí eu falei assim, ai, cara, eu não posso ficar fazendo yoga agora, eu não tinha nem dinheiro para isso, eu tava indo para Espanha. Então, eu falei assim, em algum outro momento eu faço, quando eu voltar para minha cidade, eu faço as aulas aqui, enfim. E aí eu fui para Espanha. Só que eu fui ainda muito ansiosa. Eu fui com muita dor porque eu tinha acabado de perder o meu avô paterno.
Então a minha família estava muito fragilizada, estava todo mundo muito sensível. O meu avô materno já estava num grau muito avançado do Alzheimer. Então eu fui para Espanha realizar esse sonho com muito peso, sabe? Com a sensação de que, poxa, eu tô indo realizar um sonho enquanto a minha família tá vivendo um caos. Eu sou uma egoísta. Eu me senti egoísta muitas vezes. Mas mesmo assim eu fui com aquela esperança de que alguma coisa dentro de mim fosse mudar. E de fato mudou. Mas foi depois de muita dor, porque assim que eu cheguei na Espanha, no meu primeiro dia, o meu pai me ligou falando que o meu avô materno havia falecido, meu avô que estava com Alzheimer. E ele era como um pai para mim. Ai, gente, eu não achei que eu fosse chorar já, já no começo da história. Mas foi muito dolorido, foi muito, vocês não têm noção. O meu avô, ele me criou como se fosse um pai mesmo. Eu lembro que a minha mãe falava, seu pai, querendo se referir ao meu avô. E lidar com isso logo no meu primeiro dia na Espanha foi caótico. Caótico. Eu lembro que eu tava na casa da família em que eu estava. Estava não, porque era o meu primeiro dia em que eu ia trabalhar. E eu lembro de receber a ligação do meu pai no meio da noite. E por uns instantes eu não conseguia ouvir nada. Sabe quando você tá num lugar com um som muito alto e tudo que você consegue escutar depois é um chiado? Eu só conseguia escutar isso. E tudo na minha frente ficou preto. E eu me vi mais uma vez tendo uma crise de ansiedade. E eu saí do quarto, eu fui pro corredor da casa que eu tava. E a minha chefe, que era a mãe das crianças que eu tava lá pra cuidar, ela saiu do quarto dela, ela me viu sentada no chão, chorando, desesperada. E eu falei com ela, meu avô morreu. E ela me acolheu. A Helena sempre muito empática. Me acolheu, conversou comigo um pouquinho, eu não queria conversar, eu nem entendia direito, eu não falava espanhol, gente, eu fui pra Espanha com o espanhol do RBD. Eu falei com ela que eu queria dormir, e ela me respeitou, falou que eu não precisava trabalhar naquela semana, falou que eu podia ficar vivendo meu luto, né, da forma que eu achasse melhor, e que na próxima semana eu começaria a trabalhar. E eu voltei pro meu quarto, e eu fiquei lá por dias. Dias chorando. Eu fiquei por dias sem comer. Eu lembro que na verdade, eu saí no meu segundo dia dentro do quarto. Eu fui na rua. Os pais já tinham me pagado no meu primeiro dia, porque eles pagavam uma semana antecipado para eu não ficar sem dinheiro. Então, eu fui na rua, comprei todas as besteiras que eu poderia comprar para comer e foi isso que eu comi nos outros 2 dias. E é louco porque eu tava na Europa pela primeira vez na vida, gente. Eu não sei como é a vida de vocês, mas a minha vida sempre foi muito difícil. Eu não sou de família rica, então pensar em ir para a Europa sempre foi um sonho muito longe para mim, muito, muito longe. E eu tava na Europa pela primeira vez. Eu fui sozinha, eu nunca tinha ido no aeroporto, eu nunca tinha andado de avião. Eu Antes disso tudo acontecer, eu tava me sentindo empoderada, tava me sentindo corajosa, mas ali naquele momento eu tava me sentindo fraca novamente. Tava me sentindo vulnerável. E é engraçado porque eu tava realizando um sonho. E foi aí que eu percebi que eu tinha me mudado de país, mas os problemas tinham me acompanhado, eles tinham pegado o avião junto comigo. Então, ali eu me dei conta de que o problema não era o lugar que eu tava, o problema era eu. E depois de passar uma semana dentro do quarto, sem trabalhar, sem comer direito, eu lembro que nessa época eu cheguei a perder muito peso. A minha host mom, a minha chefe, bateu no quarto e pediu para conversar comigo. Ela conversou comigo por 2 horas. E ela me contou várias histórias, e uma delas foi o momento em que ela teve câncer. E ela entrou assim num estado depressivo.
E ela falou assim: Bárbara, eu tô te vendo nessa mesma situação que eu tava. Sabe, você tá na Europa, você não sabe quando você vai conseguir voltar aqui novamente. Porque eu já tinha contado a minha história de vida pra ela, ela sabia que fazer uma viagem pra Europa não era nada fácil. Ela falou: ai, que mover-se. Você tem que se movimentar. Você não pode ficar aqui nesse quarto o dia inteiro, a noite toda. Você precisa voltar a viver. Você precisa fazer alguma coisa. E eu lembro que eu olhei no fundo dos olhos dela e eu falei: mas eu não sei o que fazer. E aí ela me falou assim: olha, a gente tem uma bicicleta na garagem. Pega a bicicleta e vai andar. Sabe, vai ver um pouquinho, vai explorar o bairro que a gente mora, era um bairro lindo, inclusive. Vai explorar o bairro. E aí, na minha cabeça, a única coisa que eu consegui pensar foi: meu Deus, essa mulher já não me aguenta mais dentro de casa. Ela tá falando pra eu pegar a bicicleta e sair porque ela com certeza já está de saco cheio de mim. E eu falei assim: eu preciso sair. Agora que ela falou isso, eu não posso ficar aqui, senão ela vai me mandar direto pro Brasil. E eu falei: não, tudo bem, eu vou, amanhã eu vou pegar a bicicleta e vou fazer isso. E eu fui, no dia seguinte eu peguei a bicicleta e eu fui entediadíssima. Eu não queria fazer aquilo, eu só queria estar no meu quarto escuro, chorando, depressiva, comendo besteira. Era o que eu queria fazer. Mas eu fui, coloquei meu fone de ouvido, peguei meu celular, coloquei na minha mochilinha, peguei a bicicleta e fui. E aí, beleza, fui pedalando, era uma região que eu não conhecia. E aí eu comecei a sentir uma brisa batendo no meu rosto. E aí eu olhei assim para as árvores para ver se estava ventando mesmo, e eu comecei a perceber o céu azul. Eu comecei a perceber o verde das árvores. Comecei a perceber as crianças brincando, era verão, então estava todo mundo ali na beira do rio, era um rio, e aí tinha um caminho onde as pessoas corriam, pedalavam, e eu estava passando ali de bicicleta, então eu via as crianças, eu ouvia elas rindo, brincando com os pais, e eu olhava tudo ao meu redor, a vida acontecendo. E coincidentemente, eu sei que parece mentira, mas coincidentemente, nesse momento em que eu estava percebendo tudo, começou a tocar uma música de uma banda que eu adoro, uma banda aqui da minha região, que chama Tatá Chama e as Inflamáveis. Elas fizeram parte, assim, da minha viagem, né? Foi a trilha sonora da minha viagem. E nessa música dizia: vem que o vento vai soprar e te ajudar a se encontrar. Vem que o vento vai soprar, encha o peito de vendaval. E eu escutei aquilo enquanto eu pedalava, enquanto eu sentia o vento na minha pele, enquanto eu via a vida acontecendo, e eu comecei a chorar. Mas eu comecei a chorar não porque eu estava triste, porque pela primeira vez eu senti que eu estava viva. E é por isso que eu sempre choro. Eu sempre choro quando eu conto essa história, porque eu consigo sentir, eu lembro perfeitamente de como foi essa sensação de estar viva novamente depois de tantos anos anestesiada. E eu conseguia sentir a vida em mim, eu conseguia sentir o meu corpo, eu conseguia sentir a minha presença, mas também uma presença que eu não sabia o que era. Eu achava que naquele momento meu vô estava ali comigo, e talvez estivesse, eu acho que a gente nunca vai saber. Mas eu conseguia sentir o ar entrando pelas minhas narinas. Eu conseguia respirar novamente. Aquele aperto no peito que eu senti por muitos anos já não estava mais ali. E foi uma sensação muito parecida com o que eu senti naquelas 2 aulas de yoga que eu fiz no início de 2019. E eu pensei assim: caramba, eu tô sentindo isso mais uma vez. E aí eu lembro que eu fui pedalando assim, correndo para casa, e fui falar com a minha host mom. Eu falei: Helena, foi a melhor decisão que eu tomei, porque eu consegui sentir que eu tô viva, eu consegui me sentir grata por estar aqui na Europa. E eu fui contando pra ela tudo que eu senti, como foi a experiência, e ela falou: nossa, Bárbara, que lindo você ter sentido tudo isso. Isso
se chama meditação ativa. Eu falei assim, que interessante. Eu achava que meditação era você ficar sentada com as mãozinhas lá, né, fazendo aqueles gestos que o povo fazia e ficar sem pensar em nada. Ela riu e falou: Não, eu tenho vários livros de mindfulness, de meditação, inclusive foi a meditação e o yoga que me ajudaram a sair da minha depressão quando eu dei câncer. Se você quiser, eu posso te emprestar esses livros. Eu falei: Claro que eu quero. É óbvio que eu quero, porque eu queria sentir aquela sensação mais vezes, aquela sensação de estar viva. Eu queria entender como eu poderia sentir isso todos os dias. E foi aí que a minha vida começou a mudar. Foi aí que eu comecei a me aprofundar na meditação. Foi aí que eu conheci o yoga, porque eu descobri que eu não conseguiria sentar para meditar se eu continuasse sentindo as dores que eu sentia no meu corpo. Então eu me aprofundei no yoga, eu voltei para o Brasil, fiz um curso de formação, eu me aprofundei no mindfulness, eu me aprofundei nesse tema do autoconhecimento e foi aí que tudo mudou para mim. Hoje em dia eu sou professora de yoga, eu sou formanda em psicologia positiva, eu dou aulas e eu me sinto feliz. Eu me sinto em paz em qualquer lugar que eu tô. Depois dessa experiência que eu tive na Espanha, eu fui para os Estados Unidos, fiquei lá por 2 anos e por mais que eu tenha vivido também vários desafios, várias questões muito intensas, eu ainda assim me sentia em paz comigo mesma. E tudo isso porque a Helena me olhou no fundo dos olhos e falou: Ai que mover-se, se mova, se movimente, saia do lugar. Então, se você sente que está vivendo um caos, que tem muita bagunça dentro da sua cabeça, se você sente que nada faz sentido nesse momento, eu tenho uma coisa para te dizer. Ai que mover-se, se mova, saia do lugar, faça com que essa energia estagnada dentro de você também se mova. E pode ser fazendo uma coisa simples, você pode pegar a bicicleta como eu fiz e andar. Deixa a vida chegar até você. Não se prenda dentro desse quarto. Não se prenda. Ironicamente, eu estou dentro do meu quarto. Dentro do meu quarto chorando. Mas é de emoção. É de com aquela sensação de saber que talvez essa história vai chegar em alguém que está precisando ouvir isso. Então se movimente. Não menospreze as pequenas coisas do seu dia, porque pode ser justamente essa pequena coisinha que vai te fazer enxergar uma coisa grande. Talvez a paz esteja te esperando em algum lugar que você nem imagina, mas você só vai descobrir se você se movimentar, se você se permitir sair do lugar. Eu não tô falando que você precisa ir para a Espanha ou para o outro lado do mundo para se sentir vivo novamente. Se permita sair de casa um pouquinho. Se permita movimentar, como eu falei, pode ser andando de bicicleta, pode ser indo na academia, pode ser fazendo uma aula de yoga. Qualquer coisa que te lembre que você tem um corpo, que te lembre que você tem pessoas ao seu redor, que talvez você pode confiar, que você pode conversar. Mas não fica parado não. Ai que mover-se. Se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou, deixa aqui o seu like. Se quiser deixar um comentário também com sugestão de temas, sinta-se à vontade. Vamos fazer com que esse espaço aqui seja um espaço para gente falar sobre esses assuntos sem pressa. Eu tô cansada dessas redes sociais em que a gente tem que falar tudo muito rápido, correndo e planejado. Então, deixa sugestões de temas aqui para eu trazer nos próximos vídeos, tá bom? Beijo!